Não sejas incrédulo, mas fiel, diz Jesus para Tomé. E talvez hoje seja, para esse final de semana, não um xingamento, né? Mas uma exortação, né? Vamos aumentar a nossa fé, vamos pedir isso ao Jesus, né? Porque a gente precisa acreditar no Senhor, né? E porque, aliás, é uma boa pergunta, por que a gente deveria acreditar nas promessas de Jesus? Em primeiro lugar, porque Ele é Deus, mas também porque Ele cumpre as suas promessas. Ele tinha prometido que ia morrer e ressuscitar várias vezes no Evangelho. E tudo que Jesus promete, Ele cumpre. E Ele prometeu nos dar a paz, no capítulo 14 de São João. Essa é aquela oração que o padre faz até em toda a missa, né? Senhor Jesus Cristo, tu disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas daí a gente olha para o mundo e vê tanta violência, guerra, corrupção, coisa errada, né? Será que Jesus não cumpriu essa promessa? Então, bem, já dá para a gente ter uma noção de que se Jesus cumpre sempre as promessas, se a gente não vê sempre a paz como a gente mais ou menos pensa, então significa que a paz que Jesus prometeu não é a ausência de guerras e de conflitos. Então, que paz é essa que Jesus prometeu e cumpriu? Bom, é a paz com Deus, a nossa paz com Deus. Quando Jesus morre, Ele faz no nosso lugar as pazes com o Pai. E agora sim, filhos no Filho, nós estamos reconciliados com o Pai. Agora a gente pode ir para o céu. Nós que tínhamos sido expulsos do paraíso, agora podemos ir para o céu. E o preço dessa paz foi a paixão de Jesus. Por isso que o Senhor mostra as mãos e o lado dele, abertos e já, claro, curados. A gente ouviu Jesus desejar a paz aos apóstolos 3 vezes nesse evangelho, quando ele entrou nessa sala onde eles estavam fechados e com medo. Esse shalom, ele não se trata de uma expressão, uma saudação simplesmente, não nesse trecho. Porque essa insistência de São João na saudação do Senhor ressuscitado é muito, muito específica. A gente não vê nos evangelhos eles registrarem essa saudação, né? Mas agora sim, quando Jesus ressuscitado, com a sua morte e ressurreição, justamente por que ele registra? Porque agora o Senhor nos garantiu a verdadeira paz, a paz com Deus. Essa paz que é a origem e alicerce de toda a verdadeira paz. Sem essa paz não existe outra paz. E vale a pena que a gente se lembre, Jesus ressuscitou, não simplesmente reviveu. Lázaro reviveu, a filha do Jairo reviveu. Eles voltaram, o que significa? Voltaram àquela mesma vida que eles tinham antes. Viveram de novo, né? E algum tempo depois morreram. Jesus não volta à vida que ele tinha antes, mas ele avança para a vida futura. Ele não morre mais, a vida que um dia nós vamos ter. Depois daqueles 50 dias que ele ficou entre os apóstolos, Jesus foi para o céu com esse corpo ressuscitado. Com aquele corpo ressuscitado, que não era bem fácil de reconhecer, porque vários não o reconhecem. E já não tem mais limitações físicas, tanto que a gente vê ele passar pela porta fechada e tal. E ele aparece, desaparece, né? E lá, com aquele mesmo corpo, ele está lá no céu, que nunca mais envelheceu e nunca morreu. E está lá no céu de corpo inteiro, corpo e alma, claro. Ele e Nossa Senhora, só esses dois seres humanos estão lá. Só esses 2 corpos existem no céu. E é o que vai acontecer com a gente um dia, essa é a nossa fé. No futuro, quando Jesus vier pela segunda vez, os nossos corpos vão ser ressuscitados como o de Jesus. Não vão ser revividos, vão ser ressuscitados. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E como é que foi que o Pai enviou Jesus? Ele enviou Jesus pelo Espírito Santo, que com a sua sombra cobriu a Virgem Maria, né? Como tinha dito o anjo para ela. Por isso Jesus aqui em São João já envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, para finalmente fazer nascer a igreja. Nós seguimos a tradição dos demais evangelhos, né? Até dos Atos dos Apóstolos, de que Jesus ficou ainda esses 8 dias, mais 40 dias, depois dessa semana entre os seus ali, né? E depois aí foi para o céu e de lá envia o Espírito Santo na festa de Pentecostes, que a gente vai celebrar daqui a alguns dias. Esse é o domingo da misericórdia. E é o domingo que Jesus pediu para Santa Faustina pedir para a igreja instituir. E levou mais de 100 anos, viu? Jesus obedece à própria igreja. Ele que fundou. Ele que disse, tu Espírito, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que ligares, eu vou ligar. O que não ligar, não vou ligar. Por que nesse domingo? Bom, porque é quando Jesus sopra sobre os apóstolos e dá a eles o poder de perdoar os pecados confessados. Por isso da misericórdia, né?
O perdão dos pecados nos devolve aquela paz que Jesus conquistou lá na cruz. Nos devolve a amizade com Deus que a gente acabou perdendo quando pecou. Esse é o domingo da misericórdia, porque Jesus teve misericórdia de Tomé, que é um dos seus que não teve fé. E não ter fé é um efeito devastador, tanto quanto um pecado mortal, porque a consequência é devastadora. Teria sido diferente se Tomé tivesse reunido com os outros no primeiro domingo. Sempre que alguém falta à missa, perde muito e pode estar arriscando perder a fé. Jesus cumpre suas promessas. Santa Faustina, Jesus prometeu que os que rezarem o terço da misericórdia, que os acompanharia, né? Em toda a vida, especialmente na morte, promessa de Jesus a ela, e que olharia com compaixão a humanidade e promete conversão dos pecadores. E o Senhor ainda nos deixa um belo pedido. Sempre que quiseres proporcionar-me alegria, fala ao mundo da minha grande e insondável misericórdia. O Senhor é misericordioso e é capaz de transformar o pecador em um santo, como foi capaz de tirar da incredulidade de Tomé uma bela profissão de fé no Deus vivo e verdadeiro. Jesus, que é nosso Senhor e Mestre, também nos enviou e também nos deu o Espírito Santo no dia do nosso batismo. E a gente tem que viver essa missão que o Senhor nos deu, porque muitos por aí vivem como se Jesus estivesse morto. E por isso precisam da nossa criatividade para dizer, de quantas maneiras for preciso, que Jesus está vivo. E para que a gente possa dar testemunho de Jesus, da nossa fé, a gente precisa conhecer a fé. E a igreja nos deu o catecismo de presente, né, para nos ajudar nisso. A doutrina da igreja. Precisamos saber explicar bem o que a gente reza no creio, todos os domingos. A gente precisa saber explicar os sacramentos, os mandamentos. Se eu não conheço a fé, como é que eu vou viver a fé? Como é que eu vou amar? E se eu não vivo, como é que eu vou dar testemunho? E se eu não dou testemunho, como é que vão se converter? E se não se converterem, como é que vão para o céu? Bendita aquela que acreditou. A nossa mãe, Nossa Senhora, ela foi fiel até o fim. Ela acreditou até o fim e há de nos ajudar a fazer o mesmo com a nossa vida. Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.